Depois de 3 usos consecutivos de habilidades, ele sente seu corpo inteiro exausto. A cabeça dele está girando. Se ele usasse toda a força dele, provavelmente desmaiaria. Ele pede para que o sistema abra o painel de propriedades. Ele tem que arrumar uma maneira de aumentar o nível de cura rapidamente. Caso contrário, se mais pessoas forem gravemente feridas um dia, o que ele fizer será muito limitado. Ele pergunta ao sistema como recuperar a força mental. O sistema fala para ele descansar o suficiente para a recuperação ou beber uma poção de recuperação. Ele vê que sua capacidade de cura aumentou 9 pontos. Vemos um dos guerreiros carregando o gavião ferido e elogia ele, falando que como ele consegue voar sendo tão pesado. Subai se pergunta o que será que aconteceu com ele para ter se ferido gravemente. O chefe da vila fala que ele foi descuidado durante a patrulha e foi atacado por vários lobos da Floresta Morta. Entre os animais de raça mista, o lobo pertence à facção mais fraca, mas eles podem atirar dardos de ossos que são difíceis de evitar, por isso são criaturas perigosas. A filha do chefe puxa a bochecha do Subai e fala que seu tio é um guerreiro novato de ponta, mas ele ainda está em perigo. A Miko fala que o feiticeiro não deveria ter saído. Não existe apenas animais selvagens na floresta, mas também tem grandes feras, que apenas pessoas comuns fortes e guerreiros fortes poderiam enfrentar. Cada animal é diferente, categorizado de fraco a forte. Existem 3 tipos: bestas de raça mista, bestas de raça pura e bestas de raça herdada. A força do guerreiro totem também tem 3 níveis correspondentes às feras. Na tribo atual, apenas alguns guerreiros estão no primeiro escalão depois de atingir o pico de um guerreiro totem novato. É provável que chegue ao nível de guerreiro intermediário bestas selvagens. Como lobos com métodos de ataque à distância seriam difíceis de lidar se fossem atacados de repente. Poucas as chances de vencer sem ataque corpo a corpo. De acordo com suas observações, o princípio dessa habilidade de cura é semelhante ao da fisioterapia da medicina tradicional chinesa, só desempenha apenas um papel adicional na aceleração da recuperação. A capacidade de sobrevivência do gavião dependerá inteiramente de seu corpo forte. Na situação do velho feiticeiro, a técnica de cura está longe de ser suficiente. Além disso, vi a batalha entre um guerreiro totem novato no seu nível máximo, contra um guerreiro comum. Obviamente eles eram todos iniciantes, e os mais fracos simplesmente ficam relutantes em revidar, para não mencionar ao enfrentar bestas. Ele se pergunta, e se a garra negra não tivesse quebrado a arma dele com apenas um golpe? E talvez a chance de contra-ataque seria de 50-50. O chefe da tribo fala para os outros se preparar para escoltar o feiticeiro de volta à tribo. Subai diz que não volte ainda. Ele diz que você tem que me levar para ver onde há a fonte de água. Ele está aqui justamente por causa da fonte de água. O chefe retruca dizendo que lá é muito perigoso, e que há muito mais feras do que eles. E como eles irão proteger ele em caso de acidente? Subai insiste que devem resolver os problemas da água. Ele argumenta que podem de fato sobreviver, mas é as crianças, as mulheres e os idosos? Não haverá futuro para a tribo se continuarmos assim. Subai diz que sua própria segurança não é importante. Por mais perigoso que seja, ele tem que arriscar sua vida para tentar. Ele não irá deixar que a herança da tribo Yanlong seja destruída em suas mãos. Lembranças vêm do feiticeiro quando jovem falando para uma criança não se preocupar que ela não irá passar fome, e pede que ela não se esqueça que ele é o feiticeiro da tribo. Subai fala ao chefe para ele não se preocupar. Se houver algo perigoso, ele irá cooperar com ele para recuar. O chefe concorda com isso então. O chefe grita para que todos protejam o feiticeiro a qualquer custo. As meninas estão animadas com a nova missão. Em pensamentos, Subai diz que mesmo assim, essa montanha é assustadora demais para escalar. Os seus atributos são o dobro de uma pessoa comum na Terra, mas ainda está muito cansado. Essas pessoas não estão nem suando e nem ofegantes, são muito fortes. Escalar montanhas e ser ridicularizado por crianças do ensino fundamental. Isso é uma história sombria. Felizmente existe vagalumes que ajudam a pavimentar o caminho. Ele deve manter seu título de feiticeiro, não, sua dignidade de homem. Subai pergunta a sua Miko o que ela está segurando. Ela diz que são frutas que colheu no caminho, que podem matar a sede dele. Ele pensa que é muito patético, mesmo sendo tão bom quanto ela. O chefe manda eles pararem, e avisa que eles chegaram. O chefe fala para descansar um pouco. Iremos nos aproximar quando ficar mais claro. Então o dia amanhece e eles olham as feras tomando água e nadando no lago. São lobos da Floresta Morta, certo? Vê-los de longe já me faz tremer, disse Subai. Maimang foi ferido porque foi atingido por um espinho em seu corpo. O lobo estava perto de uma fonte de água. O chefe fala que ainda há uma maneira de lidar com esses lobos. No entanto,
A coisa mais difícil de lidar é o crocodilo de rocha que está no lago. Eles são mestres absolutos desse pequeno lago, e seu número é superior a 1 dúzia. E cada um deles também é um animal de raça pura. Mesmo que todos os guerreiros totem de nossa tribo se movam, mal conseguiremos caçar 2 deles, porque eles não estarão sozinhos. Por isso costumamos buscar água quando os crocodilos vêm à terra para tirar uma soneca. Preferimos evitar eles e fugimos depois de buscar água. Geralmente, umas 4 viagens de cada vez para buscar água são suficientes. Subai pensa que graças aos guerreiros totem, se os terráqueos tivessem usado esse método, eles já estariam extintos há muito tempo. Subai diz ao chefe que isso é muito perigoso e ineficiente. Vamos ser mais espertos. Muito confiante, ele diz que o método é simples. Trata-se de escavação. Todos perguntam: escavação? Subai explica que os chamados lagos são, na verdade, uma piscina natural que podem reter água. Essa superfície é relativamente fechada, e a maioria das fontes de água dos lagos vem da chuva, ou da água que está no solo. Se a água que acumulou durante a estação chuvosa, deveria haver vestígios de água evaporando no lago, mas não há. Então basicamente pode-se dizer que este lago é formado por escoamento superficial ou lençol freático. Contanto que possamos fazer um canal nas terras baixas perto do lago, podemos canalizar a água do lago para a tribo. Então não precisaremos mais nos preocupar com falta de água. A Miko fala que mesmo que ela não entenda, esse método é muito bom. A filha do chefe fala que então isso quer dizer que precisamos cavar valas? Presa Negra diz que quando se trata de cavar, ele é o melhor. Subai pergunta se está tudo bem com o corpo dele. Ele diz que sem problemas. É apenas uma pequena ferida, sim, embora ainda se sinta um pouco tonto. Subai diz ao chefe que ainda há uma coisa que ele não entende. Por que todo mundo ataca imediatamente após ouvir algo, mesmo descobrindo quem é? Se ele estivesse na frente, as consequências seriam desastrosas. O chefe fala que é para assustar, mas fazem isso por um motivo também. Quando entramos nos campos de caça, não somos diferentes dos animais selvagens. Somos nós que os caçamos ou nos tornamos seu alimento, especialmente à noite. Se a besta que se aproxima for alguém com um sentido de audição mais sensível, é nosso instinto atacar primeiro para aumentar nossas chances de ganhar. Além disso, entre os soldados de força igual, eles seriam acidentalmente feridos durante o treinamento de batalha. A ferida também não foi fatal. É melhor do que ser mordido até a morte por feras selvagens nos campos de caça, e também a mão de obra da tribo não é mais como antes. Agora é muito pequena. Então não podemos ser descuidados. Subai pede desculpas ao chefe pelo seu erro. O chefe fala que é bom que o feiticeiro entenda a situação, já que você realmente não pode sair sozinho. Presa Negra pede para que eles vejam suas habilidades em cavar. Subai fala para o Presa Negra que ele ainda não disse onde cavar. Vamos para o terreno mais baixo onde a água corre. Subai pensa que esse cara leva muito a sério fazer buracos. Sua nota é 1/10. Presa Negra observa o perímetro enquanto o chefe faz a mesma coisa olhando as moitas. Subai fala para a filha do chefe ajudar o Presa Negra a mostrar a direção para cavar a vala. Então não cave no caminho errado. Ele também fala para sua Miko ajudar a se livrar das ervas daninhas ao redor. A filha do chefe fala para deixar com ela. Subai só observa e pensa que é como esperado de um soldado treinado. Não poderia deixar de evitar de olhar que ela tem uma bunda bem proporcionada. Sua Miko fala que o solo escavado pelo Presa Negra está ficando úmido. Subai fala que bom. Isso significa que estamos nos aproximando da fonte de água. Continue cavando. Subai analisa que está tudo indo muito bem. Mas isso não é muito simples. Ele sempre sente que algo importante está faltando. De repente rugidos são ouvidos e espanta todos os pássaros nas árvores. Ele pergunta o que aconteceu. Vamos encontrar o chefe. Vou te mostrar uma coisa. Vemos um urso enorme batalhando com os lobos. O urso se defende dos espinhos dos lobos erguendo uma rocha. Subai se surpreende com a cena. Subai pergunta ao chefe por que eles começaram a lutar. Esse grandão é bem intimidador, ao contrário dos lobos. O chefe diz que esse tipo de coisa é bem comum. Existem bestas selvagens que querem ocupar essa fonte de água para uso exclusivo e as outras bestas se recusam a deixá-los. Então eles começam a lutar. Os crocodilos de rocha não participarão. O perdedor ficará gravemente ferido. Será mais conveniente para eles. Subai se pergunta por que o crocodilo não ataca os lobos que bebem água. Felizmente não é uma relação simbólica. Não pensei bem e ignorei um ponto importante. Essa fonte de água também é importante para eles. Se você simplesmente cavar uma vala, ela será ocupada por feras selvagens. Nesse momento, a água trazida para a tribo não só conterá sua saliva,
mas também poderá conter suas fezes. Subai fala que todos irão parar de cavar valas por hoje. Ele fala que não podem cavar valas por um motivo. Porque se cavarmos agora, isso só beneficiará as bestas. Eles perguntam se vão desistir. Subai diz que não é se ele sabe onde fica alguma floresta de bambu ali perto, já que eles vão precisar de bambu. Elas perguntam bambu. Subai explica que é uma planta dura por fora e ocas por dentro. A filha do chefe fala que não há bambu ali, mas há 3 plantas muito parecidas com o que ele descreveu. Elas são árvores ocas, árvores vermelhas, gramas sem coração. Ela explica que a árvore vermelha e a grama sem coração só podiam ser encontradas nas terras ancestrais. O chefe pergunta para que o feiticeiro quer usar esses objetos. Subai diz que se houver material, será muito útil. E a aplicação também é muito simples. E é claro que o material será usado para fazer um cano de água de uma sociedade primitiva. Então o chefe começa a derrubar as árvores na base da cotovelada, derrubando com facilidade. Subai analisa a árvore e vê que elas serão muito boas para resistência e compressão. O buraco no meio é menor, mas não muito pequeno. Em suma, é apenas um cano natural, perfeito para água corrente. O chefe fala para o Subai que ele ainda não entende como usar essa coisa. Subai diz que o princípio é simples. A Miko chama a atenção do Subai. Ela diz que o Presa Negra achou uma fonte de água. Subai fala que vai explicar mais tarde para o chefe e pede para ele levar a árvore oca para o Presa Negra. Subai chega onde o Presa Negra estava escavando e vê um poço feito por ele. Contente, ele fala que com certeza a água subterrânea está vazando. Ele só ouviu falar disso antes. Essa é a primeira vez que ele realmente coloca isso em prática. Presa Negra pergunta ao Subai se isso é o que ele chama de reservatório. Ele não consegue acreditar que desenterrou água. Subai diz que ele está certo. Já que o aqueduto está prestes a ser invadido por bestas, precisamos apenas cavar uma caixa d'água. Muito feliz, a filha do chefe diz que há água quando cavamos buraco. E se cavarmos um buraco na trigo, não podemos tirar água de lá? A Miko fala para ela que se fosse tão fácil assim, não teria necessidade do feiticeiro correr risco assim. Subai diz que ela está certa. A fonte de água não pode ser cavada em todos os lugares. A localização da nossa tribo é muito preocupante. Mesmo as árvores ao redor são relativamente poucas. Se você observar, não há muitas fontes de água subterrânea. A água vaza aqui, isso porque há um lago nas proximidades. O chefe pergunta para que servem então essas árvores ocas? Subai fala que é para drenar a água. Ele explica que se você pensar bem, com o passar do tempo, mais e mais água vai infiltrar o reservatório, enchendo as peças e a água pode vazar. No entanto, se enterrarmos as toras ocas em um reservatório, a água fluirá do centro das toras ocas. Basta conectar vários troncos ocos, até que a água possa fluir até a tribo. Eles ficam muito alegres com a ideia. A Miko se pergunta como o feiticeiro teve essa ideia. Já o Presa Negra fala que ele é digno de ser o feiticeiro. No entanto, a Miko não entendeu nadinha. O feiticeiro disse que a água do buraco teve uma infiltração do lago. Ela pergunta então por que a água está acumulando em vez de penetrar no solo? Subai explica que isso é porque a pressão da água no lago é alta e a pressão na poça é baixa. Mesmo que a água coletada penetre no solo ao redor, ela não vazará muito. Subai ainda diz que a infiltração de água também está relacionada a certas qualidades do solo. A julgar pela situação, pelo menos o terreno aqui deve ser bom. Subai pensa que vários conhecimentos que ele aprendeu para escrever romances naquela época foram muito úteis aqui. As meninas não entenderam nada e ficam confundindo tudo. Subai desiste de explicar porque elas não entenderam nada e isso iria se arrastar muito. Empolgado, Subai fala para todos para se apressarem para o trabalho. Ele fala para as meninas e o Presa Negra para arrumarem galhos e ervas daninhas para cobrir o poço e esconder a fonte de água para ela não ser ocupada por bestas. Ele fala para eles ficarem perto da fonte para proteger das feras. Porém, se ela for muito forte, apenas abandone a fonte para sua segurança. Eles concordam de imediato. Subai pergunta ao chefe se ele poderia pedir a Charrong para ficar de guarda, e chama ele para ir de volta à tribo. Além da equipe de caça, tenho alguns arranjos para reunir os guerreiros totem e os reservas da tribo, bem como os fortes plebeus. O chefe obedece às ordens do feiticeiro. De volta à tribo, vemos Subai discursando. Ele fala que nos próximos dias irão resolver completamente o problema da água da tribo, então todos devem agir. Devemos garantir que o cano de água seja conectado à tribo. Todos estão muito animados com a notícia. Subai fala que os guerreiros oficiais do totem serão substituídos por guerreiros da reserva, responsáveis por guardar temporariamente a tribo.
Maiman vai liderar. Shahong também liderará uma equipe e protegerá a estrada principal entre a tribo e o lago. Certifique-se de afugentar as bestas e não deixe nosso trabalho ser perturbado. O líder da equipe dos chifres flamejante foi o responsável por cortar as árvores ocas e transportá-la, e o líder do sapo cantor é responsável por conectar as árvores ocas. A rota usada para conectar os troncos ocos deve descer obliquamente até a tribo. Caso contrário, a pressão da água não será suficiente e a água não poderá fluir até aqui. Vemos um guerreiro falando que foi muito bom o feiticeiro ter chego. Ele pergunta se vão começar a conectar os troncos. Ele fala que os dois lados não podem ser conectados de forma alguma, a água vai escorrer. Subai fala para ele que isso é fácil. Basta cortar a madeira em um formato convexo e fala para ele olhar o desenho. A outra extremidade terá uma forma côncava e as duas poderão ser unidas uma à outra. Todos ficam muito afoitos e dizem ele sempre tem um jeito. Falam que ele é digno do título de feiticeiro. Ele sempre pensa em coisas que não pensamos. Em pensamentos, Subai fala que HD apenas pegou essas ideias de outras pessoas. Todos nós temos que trabalhar mais. 2 dias depois vemos os troncos conectados, enterrados e com pedras para dar estabilidade. E finalmente vemos a água jorrando até um poço na tribo. Todos estão eufóricos e comemoram muito. Eles se perguntam se a água está fluindo para a tribo? E não precisamos mais nos preocupar em ficar sem água. Agora a filha do chefe pode tomar banho de boa. Eles agradecem e falam que tudo isso é graças ao feiticeiro. Vemos a Miko e o Subai dentro da tenda do feiticeiro. Ela fala que isso é incrível. Todos estão agradecendo a você, feiticeiro. Ele diz que apenas guiou eles. Tudo isso é graças ao trabalho duro de todos. Subai pensa que isso levaria no mínimo uma semana, mas foi concluído em menos de 2 dias. E o reservatório para armazenamento de água também está pronto. Ele realmente subestimou a força física dos seres de outros mundos. Subai fala que a propósito, coloque a palavra dele nisso. Ele precisa escrever uma nova regra para a tribo. Ela pergunta que regra? Sorrindo e com determinação no olhar, ele fala para que bebam muita água quente. A Miko sai pela tribo gritando que tem novas ordens. Ela fala que a última ordem do feiticeiro. Devemos ferver a água antes de bebê-la. Sem entender nada, eles perguntam: ferver a água? Por que temos que ferver a água? Isso é muito chato. A Miko explica porque existem pequenos insetos invisíveis na água. Então a água deve ser fervida primeiro para matá-los. O pessoal fala que isso é impossível, que já tinha visto insetos pequenos na água, mas nunca invisíveis. Outro fala que isso mesmo, e que isso é um absurdo, não é? Se ele ver o que não podemos ver, isso significa que ele vê um fantasma. O chefe fala que mesmo que haja insetos, não importa, porque quando o suprimento de comida é pouco, eles pegam insetos para comer. Outro fala que toma água assim há muito tempo e nunca aconteceu nada. Já outro fala que sempre comeu inseto e nunca teve problema. Com a voz meio trêmula, a Miko pergunta se eles se lembram quando teve casos de pessoas que do nada deu diarreia, vômito e febre durante a semana. Isso foi porque bebeu água natural. As pessoas começam a contestar sobre essa ordem e perguntam se a água mata pessoas agora, e que isso é bobagem. Só um tolo acreditaria nisso. A Miko pensa que ela é muito fraca e que não é boa em argumentar, mas se continuar assim, como uma Miko, não consigo nem transmitir ordens corretamente, isso afetará a graça do feiticeiro. Determinada, ela diz que não. Ela vai tentar mudar isso. Ela não pode desistir agora. Ela dá um gritão e fala que já chega. Não façam tanto barulho. Me escutem. Todos ficaram pianinho. O feiticeiro também disse que há uma chance de vocês não entenderem, mas o feiticeiro nunca machucaria vocês. Então quem desobedecer às ordens dele, deve se cuidar e não culpe o grande feiticeiro. Uma mulher fala que seu filho faleceu com uma diarreia inexplicável. Pode ser porque ele tomou água natural. Outro diz que acredita no grande feiticeiro. A Miko não esperava que ao mudar o seu tom, causaria esse tipo de efeito. Na tenda, Subai fala que dessa forma, beber água quente se tornará popular. Subai pergunta a sua Miko se ela disse ao pessoal que a água quente deve ser resfriada antes de beber, e não beber água quente com pressa. Ela disse que sim. Subai vê a Miko bem agitada arrumando coisas e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que é claro que está colocando feno. Caso contrário, como ele dormiria? Surpreso, Subai pergunta: o que? Toda envergonhada, ela fala que uma Miko deve viver com o feiticeiro, né? Ela pergunta se ele odeia isso. Meio envergonhado também, ele diz: bem, eu não odeio isso. É que o problema é que tenho medo de não aguentar. Garota,
Você não sabe nada sobre sua própria força. Noite adentro vemos que Subai não consegue dormir de jeito nenhum. Ela está bem do ladinho. Ele pergunta a ela se eles têm que ficar tão perto. Ela fala que em caso de perigo, mesmo que ela não seja uma guerreira, iria ganhar tempo para ele escapar. Subai pensa que agora a coisa mais perigosa ali era ela. Ainda há muitas coisas que ele precisa fazer amanhã e por conta disso precisa dormir rápido. Deixar de lado os pensamentos perturbadores primeiro. Devo me acalmar e me controlar. Ele acha que pode contar ovelhas. Ele vai contando até 3 quando se lembra da filha do chefe. Uma nhanhua, 2 nhanhua, bunda enormemente proporcionada. Ele tá ficando doido e pensa por que está pensando nisso. A mente dele não para de pensar em coisas pervertidas. Ele não tem como fazer a Yui ir embora. Se uma Miko for expulsa pelo feiticeiro, ela será ridicularizada pelos outros. Então ele vai praticar suas habilidades de cura. Ele não pode pedir para alguém praticar com ele à noite, então só pode praticar com ele mesmo. A fim de lidar com situações imprevistas dentro da tribo, o nível de proficiência da habilidade de cura deve ser aumentado. Ele corta seu dedo e em seguida cura usando suas habilidades de cura. Minha gente, infelizmente essa obra maravilhosa parou por aqui devido ao falecimento do seu autor. Tomara que algum estúdio retome a história do nosso querido feiticeiro. Peço que se inscreva no canal para ajudar no meu trabalho e comente nos vídeos. Irei responder a todos. E aceito também dicas de novas obras. Irei ler e possivelmente irei fazer o resumo. Valeu e até o próximo vídeo.